Beleza. Então, a partir de agora, gravando, né? Nosso segundo encontro sobre crimes contra o patrimônio, né? No primeiro falamos de furto, né? Uma aula bastante extensa, porque a gente inicia falando de posse, propriedade, né? Patrimônio, detenção e coisa alheia móvel. Então, vários conceitos que nós já trabalhamos no nosso último encontro, nós vamos manter aqui, né? Então, agora vai andar um pouquinho mais rápido. Então, começar aqui, nós vamos começar falando então do roubo. Queridos, vamos lá. Nossa matéria começa no artigo 157 do Código Penal, crime de roubo. E o crime de roubo vem descrito assim: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de... Só um minuto. Ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então, o que acontece aqui? Aqui também há subtração de coisa alheia móvel. Então, tudo que eu falei sobre subtração e coisa alheia móvel na aula de furto se aplica aqui, o conceito é o mesmo. Qual é a diferença? É porque enquanto no furto existia a simples subtração da coisa, aqui a subtração ela se dá por três formas: ou através de uma grave ameaça, ou uma violência à pessoa, ou a redução da resistência. Tá? Então, o que seria essa grave ameaça, né? Me dá o dinheiro, senão eu te mato, né? Normalmente o sujeito chega a bordo da vítima, né, com algum objeto na mão ou com a mão embaixo da camisa, né? E através de uma ameaça a pessoa entrega o bem a ele, ou então ele mesmo retira o bem dessa pessoa, né? A segunda modalidade é com violência. Violência aqui é a violência física e é a violência contra a pessoa, não é contra a coisa. O sujeito quebrou a casa, quebrou uma parede para pegar o bem. Bom, isso é violência contra a coisa, isso é furto com arrombamento. Né? Agora, a violência que eu falo é contra a pessoa. Então, o sujeito agride a vítima e subtrai dela a coisa alheia, a coisa móvel, né? E a terceira parte é a redução da resistência. Olha que coisa interessante. Tá? Todo mundo, quando o leigo principalmente, né, quando fala em roubo, ele só lembra da subtração com violência ou grave ameaça. Mas as pessoas não lembram dessa terceira fase, que fica um pouquinho esquecida aí, né? Que é a redução da resistência para subtrair o bem. Vocês já ouviram falar nesse golpezinho aqui, ó? Boa noite, Cinderela? Já ouviram falar? Sim, professor. Então, o que é esse golpe, né? O sujeito, tá vendo ali botando um comprimidinho na bebida de alguém? Aquele comprimidinho ele vai se dissolver, a pessoa vai beber o líquido, né? A Coca-Cola, o uísque, sei lá, estiver bebendo. E aí, o que vai acontecer? A pessoa vai apagar, né? Vai apagar, vai simplesmente apagar. Onde ela estiver, ela vai deitar e vai cair, vai ter aquele sonão profundo, né? E aí o sujeito vai lá e subtrai dela, né? Relógio, pulseira, brinco, carteira, tênis. A pessoa acorda no dia seguinte deitada em algum lugar, sabe Deus onde, né? Sem os seus pertences lá e nem sabe como que foi subtraída, né? Aí o desavisado vai falar assim: mas aí não tem violência nem grave ameaça, é furto. Porque o roubo, existe a terceira modalidade do roubo, que é roubo reduzindo a impossibilidade de resistência. Roubo, como eu costumo falar,
roubo com redução da resistência. Caiu certa vez no concurso para delegado de polícia a seguinte situação. O sujeito estava, vamos botar lá, né? O Tício estava tomando uma cerveja no botequim, aí Mévio passou, viu Tício. Oi, Tício, deixa eu entrar aí, tomar uma cerveja com você, meu irmão, há quanto tempo? Oh, tudo jóia. E aí ficaram lá tomando cerveja. Só que o que acontece? Mévio dormiu, né? Ficou bêbado, dormiu em cima do balcão. Tício, muito amigo dele, viu a carteirinha no bolso, tirou o dinheirinho da carteira dele, botou no lugar e foi embora. Qual era a resposta? Roubo com redução da resistência? Não, furto. Por quê? Porque não foi Tício quem sedou Mévio, não foi Tício quem fez com que Mévio bebesse a ponto de cair, né? O que aconteceu foi justamente o contrário. Mévio que se prontificou, sentou, bebeu, ficou bêbado, caiu, não é? E é um problema, né? O cara foi lá e tirou. Então ali você tem um furto, não é? O roubo, o agente tem que reduzir a capacidade de resistência da vítima, tá bom? E a lei divide o roubo do caput, 157, do roubo do parágrafo 1º. Duas modalidades de roubo. Primeiro, nós chamamos de roubo próprio. Qual é a característica do roubo próprio? A característica do roubo próprio é: o sujeito pratica violência ou agrava ameaça, não é? Para poder se apoderar do bem. Então, eu quero me apoderar do bem da vítima, né? Aí eu vou lá, ou eu ameaço ela para subtrair o bem, ou eu pratico a violência ou reduzo a resistência, né? Agora, o que é o roubo impróprio? O roubo impróprio, ele vem aqui, olha, no parágrafo 1º. Está aí à sua direita, né? Roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. O que é o roubo impróprio? No roubo impróprio, o agente já se apoderou do bem, já está com o bem em mãos. Só que para garantir o apoderamento desse bem é que ele vai praticar violência ou grave ameaça. Como assim, Ricardo? Não consegui visualizar isso. Imagina o ladrãozinho, né? Pula o quintal lá da casa que a gente vai roubar lá, né? O bem, né? A casa estava vazia, né? Ele pegou o bem, estava saindo. Quando estava saindo da rua com o bem, quem chega? O morador da casa. E aí o que ele faz? Ele, para garantir o apoderamento do bem, agride o morador da casa ou ameaça, né? Sai da minha frente, senão eu te mato. Né? Então esse é o roubo impróprio. Vejam que no roubo impróprio começa com uma historinha. A historinha do roubo impróprio começa com furto, né? O sujeito vai lá, ele quer só pegar o bem, mas quando ele vê que a vítima descobre, então ele pratica violência ou grave ameaça para garantir o apoderamento do bem. E notem um detalhe, porque no roubo impróprio, a lei não fala sobre redução à impossibilidade de resistência. Por que que não fala? Veja, um legislador não conseguiu visualizar a hipótese, né, do ladrãozinho saindo da casa do sujeito com um objeto, aí chega o dono da casa, aí ele fala assim, olha, quer tomar uma bebidinha aqui para ficar tudo legal? Né? Ou então, eu vou te hipnotizar. Aí vai hipnotizar o sujeito, né? Hipnotiza ele para ele
ficar lá parado e ele fugir com bem. Vejam, é difícil visualizar uma situação dessa, não é? O professor Rogério Greco, por exemplo, no livro dele, ele até chega a cogitar a possibilidade, em tese. Em tese, se acontecesse, o que seria? Bom, não tem tipificação para uma conduta dessa, pelo menos aqui nesse artigo. Aí você trabalharia o furto em concurso de crimes com o constrangimento ilegal, né? Que seria aí 155 mais constrangimento ilegal, lá do 146 do Código Penal. Então, o Rogério Greco ele ainda se esforça para trazer ainda que em tese, essa possibilidade. Mas, queridos, na prática é inviável, né? Outra diferença aqui é o momento consumativo, né? Por quê? No primeiro, se o sujeito se apodera do bem mediante violência ou grave ameaça, a partir do momento que ele se apoderou do bem, já tem a consumação, não é? Se ele pratica violência ou grave ameaça ou a redução da resistência, mas não se apodera do bem, você tem uma tentativa de roubo. Já no roubo impróprio, a consumação se dá com a violência ou a grave ameaça. Por quê? Porque o sujeito ele já se apoderou do bem e depois que ele se apoderou do bem, ele vai e agride uma pessoa para poder garantir, né, o apoderamento do bem. Então, no momento em que ele pratica a agressão, já se consumou, então, o roubo impróprio. Né? Roubo próprio, é possível falar de tentativa? Sim, o sujeito praticou lá a violência, não conseguiu retirar o objeto da vítima, saiu correndo, tentativa de roubo. No roubo impróprio, já é mais difícil. Não consigo visualizar a tentativa nesse crime. Por quê? Apoderei do bem, saí e não pratiquei a violência ou grave ameaça, eu tenho um furto consumado. Mas me apoderei do bem, pratiquei a violência ou a grave ameaça, então eu tenho roubo consumado. Não é? Ah, Ricardo, mas o sujeito bateu tanto no ladrãozinho que ele não conseguiu fugir. Mas o crime se consumou quando o ladrãozinho agrediu o sujeito ou ameaçou. Não é? Ah, mas o cara espancou. Vai responder pelo excesso. Ele tinha direito de defender o seu patrimônio, mas praticou excesso, responderá pelo excesso. Né? Então, são questões aí que vocês têm que ficar atentos com relação ao roubo próprio. Outro detalhe, no roubo impróprio, essa violência contra a pessoa ou grave ameaça tem que ser no mesmo contexto da subtração. A mesma relação de contexto. O sujeito pegou o objeto, está saindo de casa e chega a vítima, ele agride. Né? Se ele pegou o bem, se ele saiu, já está com bem, e a vítima vai cobrar dele, pô, fiquei sabendo que você furtou, não é? Aí o sujeito vai lá, agride a vítima, não é roubo impróprio. Você tem o furto e agora você tem uma lesão corporal. Por quê? Porque sai da relação de contexto. Tá? Então, fiquem atentos com relação a isso aí. Roubo majorado. Roubo majorado. Né? Roubo majorado, causa de aumento de pena. Nós vamos começar no inciso 2, porque o inciso 1 ele já foi revogado com novidades para nós vamos ver já já. Né? Inciso 2 diz, aumenta-se a pena de 1/3 até metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Então,
tudo que eu falei sobre o furto em concurso de 2 ou mais pessoas se aplica aqui, tá? Não precisa ficar repetindo essa situação. Ou seja, aqui admite tanto a coautoria quanto a participação. Tá? 3. Se a vítima está a serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, coloquei de vermelho ali, não é? Porque eu vou colocar serviço em serviço também, vou botar em vermelhinho, porque é sinal de perigo. Queridos, é claro que o que o legislador quis alcançar aqui, né? O roubo a carro forte, né? Ou como o jornal gosta de falar, né? Assalto a carro forte, né? Não sei quem inventou esse termo assalto, deve ter sido, né? Jornais, né? O correto é roubo, né? Roubo a carro forte. E o que vai acontecer aqui, não é? O agente, sabendo que a vítima está a serviço de transporte de valores, isso significa que ele está transportando valores de terceiros. Não são valores dele. Então, por exemplo, eu tenho uma loja, eu peguei o dinheiro do dia e estava indo depositar. Tá? E estava indo depositar. O sujeito veio e me assaltou. Pode aplicar esse inciso 3? Não, por quê? Porque eu não estava a serviço, eu não estava transportando valores de terceiros. Agora, vamos imaginar que quem faz esse serviço de pegar o malote na loja e levar para o banco é um funcionário e o agente sabe que esse funcionário faz isso. Então, esse agente faz o quê? Ele vai lá e bota o revólver na cabeça e me dá esse malote aí. Aí você tem o roubo majorado no inciso 3, porque a vítima estava em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Ou seja, é necessário que o agente saiba que a vítima está transportando valores de terceiros. Então, vamos imaginar que o sujeito vai praticar um roubo, né, num posto de gasolina, aí aborda lá um carro, né? É um assalto, né? Passa aí, passa tudo. Que mala é essa aí no banco de trás? Me dá essa mala também. O sujeito pega aquela mala, o autor do crime descobre que dentro da mala estavam várias joias e aquele sujeito ali estava transportando aquelas joias para uma joalheria. Vai poder aplicar esse inciso 3? Não, por quê? Porque ele descobriu ali na hora. Ele não sabia antes. Né? O sujeito tem que ter conhecimento de que a vítima estava transportando valores de terceiros. Bom. Próximo roubo majorado é o inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado, né, para outro estado ou para o exterior. Tudo que eu falei lá do furto com essa majorante se aplica aqui, não preciso repetir. 5, esse aqui é importante. 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, chamado roubo com privação da liberdade. Roubo com privação da liberdade. Vocês já ouviram falar no famoso sequestro relâmpago, né? Querido, sequestro relâmpago é um nome que não é técnico, obviamente. Né? Isso aí também foi nome de jornal.
né, que colocou o nome disso, sequestro relâmpago. Tá? Na verdade, não é nem sequestro e nem é relâmpago. Né? É o roubo com privação da liberdade. O que é isso, Ricardo? Vamos imaginar, o sujeito está ali com o carro, né? O carro tá passando ali na Presidente Vargas, né? E o ar-condicionado quebra. Deve ser interessante quando isso acontece, né? Ar-condicionado quebra. E aí, um calor do inferno, você vai lá e liga, abaixa o vidro. Né? Abaixou o vidro, tem um cano gelado aqui na tua testa, né? E fala assim: abre a porta aí, malandro. Destrava tudo. Aí você vai lá e destrava a porta. Aí entra alguém atrás, coloca um berro aqui, né? E o outro entra aqui e coloca um berro aqui. Sobe o vidro. Mas tô sem ar. Sobe o vidro, malandro. Aí sobe o vidro. Toca pra Duque de Caxias. E aí tu pega todo cagado nessa altura, né? E vai pra Duque de Caxias. Chega lá em Duque de Caxias, o cara vira pra você, entra nessa rua aí. Aí tu entra e ele fala assim: agora desce do carro, vai embora e não olha pra trás, senão vai tomar uma azeitona. Né? Aí tu vai embora, né? Todo cagado, e o cara vai fugir com o teu carro. Vejam que isso é um roubo onde o sujeito privou a liberdade da vítima. Né? Aí o cara vai lá e fala: fui vítima de um sequestro relâmpago. Não tem sequestro. E muito menos foi relâmpago. Né? Até porque relâmpago, eles queriam dizer assim, que foi algo muito rapidinho, né? E nem sempre é tão rapidinho assim. Se você conhece um pouquinho no Rio de Janeiro, você sabe que sair do centro e parar em Duque de Caxias tem que andar um pouquinho, sem ar-condicionado e com vidro fechado. Esse um pouquinho é muito. Então, aí nós temos que parar para fazer uma diferenciação aqui. Existe o roubo com privação da liberdade, a extorsão com privação da liberdade e a extorsão mediante sequestro. Aí eu tenho que primeiro fazer um diferencial com vocês entre roubo e extorsão. O que é a extorsão? Na extorsão, eu vou praticar violência ou grave ameaça para constranger a vítima, para que a vítima pratique alguma conduta e dessa conduta eu obtenha uma vantagem ilícita. Exemplo, o sujeito liga para a vítima e fala assim, né? Aí, malandro, a parada é a seguinte: tô com a sua filha aqui, escuta. Papai, tem uma arma na minha cabeça. Tá entendendo? Aí é o seguinte: tu vai ter que transferir uma grana pra conta tal, senão tua filha vai ver Jesus. Aí, né? Você vai lá, transfere o dinheiro. Você foi extorquido. Você teve que praticar uma conduta e dessa conduta o sujeito, veja que aqui na extorsão não tem subtração. Ele força a vítima mediante violência ou grave ameaça a quê? A praticar uma conduta que vai gerar a vantagem ilícita para ele. E essa extorsão com privação da liberdade, que também é uma forma mais agravada da extorsão, nós vamos ver lá na frente, né? Imagina, por exemplo, no caixa eletrônico. Né? Tu entra no caixa eletrônico e o sujeito entra com você. Quando você está botando um cartãozinho, vem aquele cano gelado aqui na nuca e fala assim: malandro, limpa a conta e dá pro papai aqui. Não olha para trás não, senão vai tomar um pipoco. Aí você vai lá, tira o dinheiro, dá pro sujeito e ele vai embora.
Veja que ali não foi subtração. A vítima teve que praticar uma conduta, ela teve que ir lá sacar, né? Isso com o, o cano aqui atrás, não é? Isso com o cano ali atrás. Então pegou, passou, e vejo que naquele momento ali, naquele pouco espaço de tempo, a vítima teve sua liberdade o quê? Restringida. Não confundir com a extorsão mediante sequestro. Porque na extorsão mediante sequestro, qual é a diferença? Eu vou privar a liberdade da vítima e vou exigir a vantagem, vou exigir o resgate de um terceiro, e não da própria vítima. Na extorsão com privação da liberdade, eu privo a liberdade da vítima e obrigo dela mesmo que a vantagem lícita, obter a vantagem lícita. Já na extorsão mediante sequestro, eu privo a liberdade da vítima e vou exigir o resgate de terceiros. Vou ligar para o pai, vou ligar para a mãe, vou ligar para a tia rica, enfim. Eu vou pedir para terceiros a, o resgate. Né? Roubo com privação da liberdade, está aí. O exemplo para você não esquecer o berro na cabeça da pessoa que estava no volante. E esse volantezinho aí vai rodar até onde o malandro quiser, e de lá a vítima vai embora e o carro vai para outro lugar. Tá bom? Bom, agora nós temos uma nova modalidade de roubo majorado, do inciso 6, que é se a subtração for de substância explosiva, não ficou legal, substância explosiva, ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem ou emprego. Mesma coisa que eu falei lá no furto sobre substância explosiva, né, ou artefato, se aplica aqui. Notem que no inciso 6, que é uma majorante que aumenta de 1/3 até a metade, é o furto de explosivo. Não é o, perdão, roubo. É o roubo de explosivo. E não roubo com explosivo. Aqui eu vou lá naquela pedreira que legalizadamente, né? Legalmente, melhor dizendo, utiliza dinamite, né? E eu vou lá, coloco a arma na cabeça lá do funcionário e subtraio a dinamite. É aqui. Eu não estou dizendo daquela hipótese em que eu vou praticar um roubo e eu estouro uma casa, uma parede, um cofre com explosivo. Que aí seria o roubo com explosivo. O roubo com explosivo vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Então fiz questão de colocar um D grandão aqui, ó, para vocês. Bom? Nova modalidade de roubo majorado. Agora, o aumento aqui, olha, é de 2/3. Bem maior. Aí já é um majoradão, né? Que foi incluída em 2018. Deixei azulzinho para vocês. Né? Vamos lá. 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com arma de fogo. Arma de fogo. Queridos, arma de fogo, revólver, pistola, né? É aquela arma que trabalha com explosão, combustão, não é? Gases que vão expulsar, não é? Pelo cano o projétil, certo?
E aí tem um detalhe. Nós temos armas de fogo que podem ser adquiridas por qualquer pessoa. E temos armas de fogo que são de uso restrito das Forças Armadas, né? Então, por exemplo, o particular pode comprar um revólver 38, uma pistola 380, mas ele não pode chegar lá, onde ele vai comprar a arma, né? Ele não pode comprar, por exemplo, uma 45, né? 45 é de uso exclusivo do Exército, né? Um 762, um fuzil 762, não pode. Mas, olha o que diz o parágrafo 2º B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro. Então, se o sujeito usa lá um fuzil, uma Colt 45, não é? Que são armas de uso restrito às Forças Armadas, a pena é aplicada em dobro. Ricardo, como que eu vou saber se a arma é de uso restrito ou de uso permitido? Bom, do jeito que o governo está indo, isso aqui daqui a pouco vai acabar, né? Daqui a pouco você pode comprar um canhão e botar na frente da sua casa. Aí quando o garoto pular o muro para pegar uma pipa que caiu lá dentro da sua casa, aí tu mira o canhão, ou a metralhadora, ou a ponto .50 e né? O cidadão de bem vai poder metralhar as pessoas à vontade. Daqui a um tempo vai ser assim, mas por enquanto, quando isso acontecer, você vai ter que consultar o Estatuto do Desarmamento, né? E as portarias que regulam o Estatuto do Desarmamento, né? Existem várias portarias, hoje é fácil acesso, né? Na própria polícia, no site da Polícia Federal, você consegue ter acesso às informações para verificar se aquela arma era de uso restrito ou de uso permitido. Existe uma infinidade de armas que é óbvio que eu não vou ficar aqui, ó, essa arma é de uso restrito, essa já tem tanto tipo de arma, né? Mas por que que você tem que consultar, né? Porque as portarias mudam. Por exemplo, a 40, o calibre 40, salvo engano, era de uso restrito, não é mais, né? Porque agora a coisa está mais afrouxada, né? A coisa está mais afrouxada, ou frouxa, né? Não sei. A coisa está mais liberal, tá liberal. Vamos comprar a arma é maneiro, né? Então, enfim, né? Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Aí vem o 7. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Professor, o cara pegou o fuzil e pintou de branco. Ele vai poder ter essa causa de aumento menor do que a do parágrafo 2º B, que é em dobro? Não, queridos. Arma branca, tá? É um nome que se dá para armas, né, de lâmina, né? Navalha, faca, punhal. Aí também vai entrar também, não é? Canivete, né? Arma branca foi um termo usado impropriamente. Eu vou explicar por quê. Tem o nome de arma branca, por quê? Quando a faca, né, ou a navalha brilha no sol, o reflexo é branco. Experimenta pegar uma faca, colocar no sol, fazer assim para ver a luz, o reflexo ali é branco, né? Então, por isso ganhou o nome de arma branca. Mas esse termo aqui foi um termo muito tecnicamente inapropriado. Por quê? Eu te expliquei o que é arma branca, não é? Mas e um caco de vidro na mão do sujeito? Não é uma arma branca, mas é uma arma. Um taco de beisebol.
Não é arma branca, mas é uma arma, não é? E aí, nós vamos empregar esse termo arma branca para atingir todos os tipos de arma eventual, ou seja, o que não é uma arma de fogo, e objetos que eventualmente podem ser usados como arma, uma raquete de tênis, por exemplo, estou vendo a minha raquete de tênis ali olhando para ela, mas o cara com uma raquete de tênis, passa a grana aí, senão eu te mato. Né? É emprego de arma. Na lei anterior, falava somente arma, então a gente usava as armas eventuais, até um prego. E agora usou o termo arma branca. Como é uma lei de 2019, ou seja, muito recente, vamos ver como que a jurisprudência vai interpretar, como que a jurisprudência vai interpretar esse termo arma branca. Hoje, eu entendo que a arma branca, para efeito dessa lei, não são só aquelas lâminas, as que possuem lâminas, navalha. Qualquer arma, ainda que impropriamente dita, né, que não seja arma de fogo. Hoje, o entendimento doutrinário. A jurisprudência deve caminhar nesse sentido. Não acredito que ela vai sair disso, né? Até porque, no meu entendimento, um taco de beisebol é muito mais agressivo do que um canivete. Né? Então, seria um absurdo dizer que não, não é arma branca, pelo amor de Deus, é arma. Né? Então, eu entendo que a jurisprudência vai caminhar nesse sentido, mas eu queria fazer essa crítica ao termo. Devia simplesmente colocar emprego de arma. E quando for arma de fogo, você aplica o princípio da especialidade e usa lá o parágrafo 2º. Né? Agora sim, né? Peraí. Agora sim, o parágrafo 2A, que vai falar, aumenta-se de 2/3, né? Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo. Só um minuto. Aqui já é o roubo com explosivo. Aqui eu vou praticar um roubo, porém, né, eu vou usar um explosivo. Tá? Aqui aumenta de 2/3. Aqui eu não vou roubar explosivo, eu vou empregar o explosivo no roubo. Então imagina aqui, ó, essa agência. Vamos imaginar, né? Se é uma agência, não tem ninguém perto ali, né? O sujeito vai lá, estoura e leva os objetos, então você tem um furto com o uso de explosivo. Agora, se para o agente fazer isso, ele teve que render um funcionário, render um vigia, por exemplo, né? Ameaçar as pessoas, né? Botar o revólver, mandar todo mundo correr, aí você já tem um roubo. Tá? Aí você já tem o roubo. Roubo com explosivo e não roubo de explosivo. Roubo de explosivo também é uma majorante, mas a pena aumenta de 1/3. Eu roubo com explosivo, 2/3, até porque aqui vai existir, vai gerar um perigo comum, não é, para as pessoas envolvidas ali. Tá? Roubo qualificado. Queridos, o roubo qualificado, agora,
esquecendo as majorantes lá, nós lembrando, vamos lembrar aqui de penal 2, né? Quando você qualifica o crime, você aumenta a pena em abstrato do crime. Aqui a gente não usa aquelas frações que nós usamos quando descrevemos lá não usamos aquelas frações, aumenta de 1/3, 2/3 da majorante que se aplica na terceira fase do cálculo de pena. Aqui é a própria pena em abstrato que ela é aumentada. E a primeira qualificadora aí do roubo é o roubo, não é? Se dá violência, cuidado, vou até colocar aqui, olha, se dá violência, resulta lesão corporal grave. Gente, vocês já sabem o que é lesão corporal grave. Aí você pode perguntar assim, Ricardo, mas e a gravíssima? Grave é do parágrafo 1º, gravíssima do parágrafo 2º. Cuidado. Grave ou gravíssima é uma diferença que a doutrina faz. Para a lei penal, para nós aqui, se você for ver lá no artigo, tudo, tanto do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º, é chamada de grave. Tá? Então, pouco importa se houve debilidade do membro-função ou se houve perda do membro-função. Vai ser aqui, 7 a 18 anos e multa. Tá bom? Só que eu botei ali, olha, se dá violência. Por que eu coloquei em negrito e ainda sublinhei? Vamos imaginar que o sujeito na hora do roubo, ele não usa violência, ele usa grave ameaça. Não é? O sujeito vai lá, pratica uma grave ameaça. Me dá o dinheiro aí, senão eu te mato. A pessoa fica com susto, né? Infarta. E aí depois do infarto fica com sequela, não consegue mexer a mão. Pode aplicar isso aqui? Não pode. Não pode. O juiz vai levar em consideração o quê? As consequências do crime para fixar a pena base. No direito civil vai ter a indenização do dano. Né? Mas a lei falou, se dá violência. Aqui não estou falando da violência física. Tá? Ricardo, mas não pode interpretar isso aqui de forma ampliativa? Não pode. Porque quando a lei penal não distingue, o intérprete não pode distinguir. É o princípio da taxatividade. Tá bom? O Roxin falava de esfera de proteção da norma. Né? Esfera de proteção da norma. Muito interessante. Imagina, né? O sujeito atropela alguém. Quando a mãe desse atropelado recebe a notícia, infarta. Não é? A gente vai ter que responder pela lesão corporal culposa, não é? Do atropelamento. E pelo homicídio também? Não. O tipo penal que ele praticou, a lesão corporal culposa, tem uma esfera de proteção. Esse reflexo que aconteceu lá sai da esfera de proteção da norma. Não é? Deixa eu ver que horas são. 8. Latrocínio. Latrocínio. Talvez seja a rainha da noite. Nosso latrocínio aqui. Rainha da noite, que eu falo rainha da aula de hoje, né? Porque o crime, para ter uma pena e uma tipificação cruel,
Como assim cruel, Ricardo? Eu vou explicar. Latrocínio. Se dá violência, resulta morte. A pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Tirar isso aqui. É melhor para visualizar assim. Ó, vamos lá. Vamos falar de latrocínio. Queridos, é um dos crimes mais temidos pela classe média. Só perde para extorsão mediante sequestro. Tá? Latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado morte. Roubo qualificado pelo resultado morte. Então o sujeito vai praticar o roubo, que emprega violência, mata o sujeito, mata a vítima para subtrair o bem. Isso é o latrocínio. Bom, quando que o latrocínio vai se consumar? Ele vai se consumar, obviamente, com o resultado morte, Ricardo. Com o resultado morte. Mas, vamos imaginar a seguinte situação. Tonhão entra numa loja de conveniências e anuncia o assalto. A vendedora se assusta, aciona o alarme. Ele pega e, pum, atira. A vendedora morre. Ele foge sem levar nada com ele. Sem levar nada com ele. Súmula 610. Está aqui, ó, à sua direita. Eu vou colocar ela em vermelhinho aqui, ó. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração dos bens da vítima. Ou seja, se a intenção do agente era praticar o roubo, matou a vítima, ainda que ele não leve nada, já é latrocínio consumado. Ricardo, mas quando que será uma tentativa de latrocínio? Tem duas hipóteses. Quando ele subtrai o bem, tenta matar, mas não consegue, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou quando ele tenta subtrair o bem, tenta matar a vítima e não consegue nenhum dos dois resultados. Mas, se a morte ocorre em razão da violência do roubo, já é latrocínio. Pouco importa se ele subtraiu algum bem ou não. É o entendimento da súmula 610 do STF. Então, botei até aqui embaixo, né? Olha, na sua direita aí a imagenzinha do latrocínio. Da interpretação da súmula é possível concluir que somente se verifica a tentativa de latrocínio quando não ocorrer a morte da vítima. Exato. E a outra súmula importante aqui, que é a 603 do STF, olha, latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri. Por quê? Porque não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Nós estamos estudando ele, os crimes contra o patrimônio. Se é crime contra o patrimônio, então não é julgado pelo tribunal do júri. Mas agora vamos lá. Eu não sei o que está acontecendo com o meu computador hoje, com o meu Zoom hoje, que eu não estou conseguindo ver o rosto de vocês.
Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, professor, perfeitamente. Ah, Vendo e ouvindo. tá. Rapaz, eu tomo um susto quando fica assim muito tempo, porque muito tempo sem ouvir vocês qualquer coisa aí, porque às vezes eu fico pensando, pô, será que eu perdi a internet? Estou dando aula para mim mesmo. Eu e essa luzinha aqui, ó, uma vez aconteceu comigo. Eu fiquei dando aula, dando aula. Quando eu fiz uma pergunta, pô, ninguém responde. Aí eu fui ver, estava sem internet há um tempão, estava falando comigo mesmo. Pense em alguém se sentir um inútil. Olha o caso que eu vou dar para vocês aqui. Eu entrei numa loja para praticar um assalto, anunciei o assalto, peguei o bem da vítima, subi na minha moto. Quando eu fui sair, atropelei o frentista bateu com a cabeça na bomba, morreu. Vejo que esse atropelamento foi culposo, né? Nesse caso, é latrocínio ou é um roubo em concurso material com homicídio culposo? Olha o probleminha para vocês pensarem aí. Vamos fazer uma interpretação gramatical aqui, né? Interpretação gramatical eu não gosto muito não, mas tem hora que ela é necessária, né? A minha dissertação de mestrado foi a crise na interpretação da norma penal e a dignidade da pessoa humana como norte do hermeneuta. Eu não gosto de interpretação gramatical. Eu acho que interpretação gramatical às vezes leva a gente para o buraco. Mas vamos lá isso aqui, olha. Se resulta morte. Ele não disse se essa morte tem que ser em razão de uma ação dolosa ou culposa. Então, neste caso, ele responde por latrocínio. Onde a lei penal não distingue, não cabe ao intérprete ficar distinguindo. Querem uma situação pior do que essa? Vamos lá. Eu estou andando na rua, boto o revólver, me dá o dinheiro, não dou. Peguei o dinheiro e atirei para matar a vítima, errei a vítima e matei uma outra pessoa. Matei uma outra pessoa. E aí? Não matei a vítima do roubo, matei uma terceira pessoa que estava andando. Vamos para a interpretação gramatical. Ele disse resulta a morte. Ele diz de quem é a morte? Não. Então pouco importa se a morte é da vítima da subtração ou de um terceiro que não tem nada a ver com a história. E agora nós vamos chegar no ápice. Né? No ápice, no auge. Né? No cume. Né? Aí vamos lá. Eu e meu amigo Pedro entramos na loja de conveniência para praticar o roubo. Eu anuncio o roubo, pega o objeto, vambora, Pedro! Quando a gente sai correndo, a vendedora sai gritando, pega ladrão, pega ladrão! Eu viro para trás para matar a vendedora e acabo matando quem? Pedro, meu comparsa. Vou responder por latrocínio. Ou seja, queridos, aqui você tem uma boca desse tamanho de tubarão com uma fome desgraçada, doido para jogar todo mundo no latrocínio. Teve a morte de alguém, desde que seja na mesma relação de contexto, né? Pô, o cara voltar no dia seguinte para matar a vendedora porque é testemunha, aí já não, agora tem um homicídio qualificado para ocultar outro crime, né?
para garantir a impunidade do crime. Mas na mesma relação de contexto ali, houve a morte de alguém, latrocínio. Doideira. Doideira pura. Eu até tenho uma tese, eu sou contrário a essa súmula do STF, a súmula 610. Tá? Encontrei esse entendimento do Rogério Greco, que eu concordei muito com ele. Essa súmula aqui, para mim, ela é ilegal. Por quê? Quando você estuda consumação e tentativa, você aprende que crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Está lá no artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Quais são os elementos da definição legal do latrocínio? Roubo, morte. Não é? Roubo qualificado pela morte. São os elementos da definição legal do latrocínio. Aí a súmula diz o seguinte: é latrocínio quando ocorre a morte, ainda que não haja a subtração do bem. Há latrocínio consumado. Vejam, eu entendo que o certo seria tentativa de latrocínio. Porque eu não tenho todos os elementos do roubo qualificado pela morte quando eu mato a vítima, mas não subtraio o bem. Então, se eu não alcancei todos os elementos da definição legal, então eu não consumei o crime. Mas vem a jurisprudência e fala isso. Agora, quem cria a lei? É o judiciário ou é o legislador? A súmula, ela cria o entendimento, mas a lei não, ela não pode ferir a lei. Né? Mas esse é o entendimento que é dado pelo STF. Estamos, então, numa zona cinzenta do direito penal que você, para acertar e para passar um concurso, tem que se usar a súmula 610 e faz de conta que está tudo certo. Maicon, pode falar? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Quando o senhor cita essas duas súmulas, se o senhor até puder voltar aí no slide anterior, Aham, 603 e 610, né? aham, Eu tive essa percepção intuitivamente, né? Que é um leque de opção muito grande, é um leque muito aberto uhum, para, entendeu? É dentro, né, do latrocínio. uhum, No latrocínio, se a pessoa morreu, se ela foi acometida, né, pela morte em decorrência de um latrocínio que foi consumado ou não, é uhum. latrocínio. É interessante essa crítica, É. bastante pertinente, Tem uma... mas Sim, pode falar. não, então, eu acho que eu fico pensando, eu não sei se é uma correta analogia que eu vou fazer, né? É na questão da tentativa do estupro, quando que não existe, né? É uma tentativa de estupro, né? Na verdade, o estupro ele é doloso, ele nunca é culposo e a pessoa tem a intenção de fazer aquilo. Então, aquilo, né, por si só já se consuma, né? Pela tentativa, pela intenção. Você não acha que vai mais ou menos por esse caminho? Aqui é um pouco... O degrau é um pouco mais fundo, o buraco é um pouco mais fundo. Porque, na verdade, quando a gente fala em crime contra o patrimônio, quem tem mais medo de crime contra o patrimônio é a classe média alta e a classe A. Então, quando você pega essas três classes que estão em perigo, a reprimenda é total.
interesse política criminal voltada para esse lado. Não é? Você pode ver que as penas dos crimes contra o patrimônio são muito altas. A pena do latrocínio aí é maior do que a pena do homicídio. Por quê? Porque a classe média morre de medo desse crime. E o legislador brasileiro, ele é da classe mais alta, mais abastada. Então, né, quem julga, quem faz lei no Brasil, né, farinha pouca meu pirão primeiro. Né? Agora, vamos lá, você tocou no estupro. Quanto que é a pena do estupro qualificada pelo resultado morte? Deixa eu ver aqui. Porque, assim, eu nunca fiz essa comparação, mas me chamou a atenção esse exemplo que você falou aqui. O estupro com resultado morte. Espera aí. Olha só. O estupro com resultado morte, a pena mínima é 12 anos. 12 a 30 anos. O latrocínio, 20 a 30 anos. Entendi, professora crítica. Super É, entendi. Entendi. quem que é estuprado no Brasil? A classe média? A classe alta? Não. Classe média e classe alta tem segurança, tem motorista, frequenta bons lugares. Mas as pessoas mais humildes, as meninas que saem dos bares, né, as meninas da comunidade, são vítimas de estupro, são mortas. O que é mais reprovável? Uma pessoa perder um objeto, não é? Um bem, a carteira com dinheiro e morrer, ou a pessoa ser estuprada e morrer? É só você ver quem que se quer proteger. É o outro lado do direito penal. É a outra via do direito penal. É o direito penal dos interesses. Não é? Então, você veja bem, para mim, um estupro com resultado morte deveria ser a pena maior do que um roubo com resultado morte. Porque agride muito mais a vítima. A pessoa ser estuprada e morta do que perder uma carteira, um relógio e morta. Não é? Então, infelizmente, não é? Se você for olhar, né, tem um historiador chamado Orlando Soares. Livro do professor Orlando Soares chamado Prevenção e Repressão da Criminalidade. Ele diz o seguinte: ninguém pode se gabar de não ser um criminoso num determinado tempo e local histórico. Ninguém. Por quê? O conceito que nós temos de crime é um conceito temporal. Não é? Hoje o sujeito adultera. Ele ri e fala: adultério não é crime. Já foi. Adultério foi crime, não é mais. Por quê? Simplesmente porque a lei diz que não é. Mas a conduta em si, a reprovação, o olhar de reprovação, não é? Continua. Ou seja, o imoral continua sendo imoral, o que é sujo continua sendo sujo. Só que agora o direito penal não fala mais que é crime.
não é? E ele vem traçando isso na história. E ele pega, por exemplo, um caso de Roma, né? Como é que era a morte para quem furtava, né, vinho, para quem bebia vinho do imperador. Bebia vinho do imperador, né? Amarrava-se uma corda no pênis, né? Colocava uma espécie de funil na garganta dele e ia despejando vinho até o abdômen dele ficar totalmente distendido, não é? Bexiga, rins, intestinos, estômago, todo cheio. Aí o cara vinha com uma espada e estourava assim, ploc, para ver aquela barriga explodindo e vinho saindo para tudo que é lado. Tá? No mesmo tempo, no mesmo tempo que se matava um ladrãozinho desse de vinho do imperador, entrava-se com um general aclamado na sociedade por ter saqueado uma província inteira. Saqueou a província inteira. Aclamado. Mas por quê? Porque o direito penal ele é uma arma da elite dominante. Quem domina diz o que quer ser punido e o que não quer ser punido. O que tem que ser crime e o que não tem que ser crime parte de um olhar de uma elite dominante. Vamos a outro exemplo? Caso Daniela Pérez, atriz da Globo, foi morta num homicídio torpe. Tá? O homicídio torpe, na época do crime da Daniela Pérez, homicídio por motivo torpe, no caso da Daniela Pérez, na época não era hediondo. Então, o sujeito com 1/3 de pena, ele já ganhava liberdade no livramento condicional. Então imagina, o cara que matou a atriz da Globo, a Dondoquinha, aclamada na TV, não é? Condenado a 9 anos, mas vai sair com 3 anos só. Mexe com tudo e faz o diabo até o legislador incluir o homicídio qualificado como crime hediondo. Mas antes dela, quantas meninas negras não foram mortas e assassinadas nas favelas, nas comunidades mais pobres, até de forma muito pior do que ela, e ninguém, ó, como a gente costuma falar, cagam e andam. Não é? Então, assim, na boa, vamos mais um exemplo. Né? O garotinho, não é, que sai correndo de dentro do supermercado segurando um negocinho. Ah, polícia, ladrão! Aí a polícia vai, pega o garoto, joga o garoto numa caçamba, tranca. Aí vai lá o policial, tudo bem com o senhor aí, com o gerente do supermercado, o gerente do mercado, tudo bem, tudo bom. O garotinho estava furtando um saquinho de coisa lá, mas o dono do supermercado só nega imposto de cima até embaixo. Frauda, né, as declarações, né, de imposto, tudo que ele pode. Né, só nega de tudo que ele pode. E o policial tá lá, ó. Puta, aconteceu alguma coisa com o senhor aí? Não, não, não. É? Então, cara, às vezes eu vejo o sujeito falando, né? É, tem que prender, tem que matar, tem coisa, eu olho na minha cabeça e penso assim, que imbecil. Que imbecil. Aí eu às vezes nem entro na discussão, porque eu não vou discutir. Não é? Isso me lembra uma vez que estava eu e o Júlio, amigo meu de faculdade, a gente desceu o carro
né? Paramos o carro, descemos e tinha um doente mental andando na rua, um cara louco, né? Aí o cara virou e falou assim, me dá um dinheiro aí. Aí ele falou assim, pro Júlio, pô, não tenho dinheiro. Rapaz, você não pode negar dinheiro para mim. Eu sou Duque de Caxias. Aí o Júlio falou, você não é Duque de Caxias, rapaz, tá maluco? Pô, eu sou Duque de Caxias, você não é Duque de Caxias. Eu fiquei olhando aquela discussão do meu amigo da faculdade com o louco falando que era Duque de Caxias e o meu amigo falando que ele não era Duque de Caxias. Eu falei, ô Júlio, vem cá, é impressão minha ou você está tentando convencer o cara que ele não é Duque de Caxias? Porra, eu não sei quem é mais maluco, se é ele ou você. Porra, deixa o cara ser o que ele quiser, meu irmão. Você é Duque de Caxias, eu lembro de você na guerra, tá? Pô, cara, ó, legal. Né? Então, assim, cara, o cara falando as coisas, né? Eu olho e falo assim, é verdade, ele tem razão, né? Uso de maconha. Maconha! Ah, tem que prender todo mundo! O chincheiro é o culpado do tráfico, não é? O cara que fuma maconha, só existe o tráfico por causa do usuário de maconha, né? Legal, eu tenho um cliente meu, que é um garotinho negro, né? E ele trabalha fazendo limpeza de estofamento de sofá. Então ele vai lá, faz limpeza de estofamento, o garoto ganha vida assim, não é? Aí um dia ele foi limpar o sofá de uma rapaziada, alunos da medicina, do curso de medicina, de uma cidade X, de uma faculdade X. Quando ele estava lá limpando, a rapaziada tudo fumando maconha. Aí ofereceram para ele. Aí eu disse, pô, aí eu quero. Aí fumou maconha com eles. E no final, assim, tem mais alguma aí para levar? Falei, tem sim, toma aí. Ah, beleza. Deu até, não precisa dar dinheiro não, fica para você, pô, obrigado. Aí ele botou, o rapaz foi, pagou o dinheiro da lavagem do sofá, então ele estava de um lado com um bolsinho, um cigarrinho de maconha, do outro lado o dinheirinho que ele ganhou lavando o estofado. Quando ele saiu, tomou uma dura da polícia e a polícia colocou ele como traficante, porque estava vendendo droga. Estava vendendo droga para os consumidores que são os universitários. Não é? É isso. Agora eu quero ver o universitário chegar lá e matar no peito assim, não, ele não vendeu nada não, eu que estava fumando e eu que dei a droga para ele. Eu quero ver aqui, ó, ele vai assumir que deu a droga para o outro? Ele vai assumir o tráfico? Não vai. Não vai, porque se passar um dia na cadeia, morre. Não está acostumado com isso? Se passar um dia na cadeia, morre. Agora o outro não. O outro ficou preso um tempo, eu consegui uma liberdade provisória, ele saiu com habeas corpus, que a juíza não quis soltar. A juíza não soltou, aí o tribunal soltou. Né? Aí agora vão dizer, sabe o quê? Ah, isso é estratégia defensiva. Aí você fala assim, é verdade, estratégia defensiva. Como é que você vai discutir? Não é? A elite prende quem ela quer. Não é? Prende quem ela quer. Não é? É, depois dessa eu vou até tomar um café. 15 minutinhos de intervalo, até daqui a pouco. Até, Valeu, professor. valeu. Desculpa a demora,
Tive que atender um telefonema aqui de urgência, mas estamos aí, né? Vamos concluir então a nossa aula de hoje. Então, retomando, agora a gente vai falar do segundo crime, do segundo crime da noite, que é a extorsão. A extorsão, ela vem tipificada no 158 do Código Penal e diz assim: constranger alguém, né, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. Vou até botar aqui esse indevido, eu vou sublinhar. Indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O que acontece aqui na extorsão? Na extorsão, queridos, você não vai haver subtração. Aqui, para o agente obter essa indevida vantagem econômica, ele precisa de um comportamento, de uma conduta da vítima. Né? Então, ele vai forçar a vítima a praticar uma conduta e dessa conduta ele vai oferir, então, a vantagem ilícita. Né? Então, muito cuidado. 2 exemplos de fácil entendimento. Eu coloquei uma arma na cabeça da pessoa e falei assim: assina um cheque de R$1.000 e me dá. A pessoa assina o cheque e me dá. Extorsão. Agora, se eu colocar uma arma na cabeça da pessoa e falar assim: me entrega a carteira com dinheiro, e a pessoa entrega a carteira com dinheiro, roubo. Ricardo, mas em ambos os casos teve uma conduta da vítima. Por que que no caso do cheque você chamou de extorsão e no caso de entregar a carteira você chamou de roubo? Porque o comportamento da vítima exigido na extorsão é um comportamento personalíssimo. É uma conduta que só a vítima pode praticar. Então, por exemplo, assinar um cheque, só a vítima pode fazer, só o titular da conta. Não é? A senha de um cofre, não é? A identificação pela digital para abrir para poder sacar um dinheiro no banco, tudo isso são condutas personalíssimas que vão indicar o quê? A extorsão. Tá? Eu sublinhei aqui indevida vantagem econômica. Por quê? Se o sujeito pratica este crime, né? Pratica essa conduta, esse crime não, melhor, essa conduta de exigir, né, mediante violência ou grave ameaça, um comportamento da vítima, mas para obter uma vantagem devida, o crime já vai ser o da direita aqui, olha, exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão legítima, vou botar aqui sublinhado, salvo quando a lei o permite. Então, vamos lá. Eu coloco agora o revólver na cabeça da vítima e falo assim: olha, você me mandou embora e não pagou as minhas verbas rescisórias, que dá 30 mil. Assina um cheque de 30 mil aí, senão eu te mato. Vejam que a pretensão dele era legítima. Ele queria o que? As verbas rescisórias, né, em razão da rescisão trabalhista. Mas ele não podia fazer aquilo. Como a pretensão era legítima, o crime que ele responde é o exercício arbitrário das próprias razões, exercício arbitrário das próprias razões, e não o crime de extorsão, que exige
que a vantagem seja indevida. Ok? Eu até tenho esse símbolo aqui muito significativo, né? O sujeito fazer justiça pelas próprias mãos. O sujeito com a balança ali da justiça na mão suja de sangue, não é? E aqui na esquerda, um típico extorsionário. O cara que fica no telefone ali, né? E liga para um, liga para outro, tentando obter uma vantagenzinha, né? Eu, por exemplo, teve um dia que ligaram para mim. Era uma voz, né? De mulher. Pai, pai, eu fui sequestrada, pai. Aí o que que eu fiz, né? Eu dei uma corda, né? Que isso, minha filha? Onde que você tá? Quem tá com você? Não é? Fala com eles, pai. Aí, meu irmão, tô com a tua filha aqui. A situação é a seguinte, tá? Tu tem que depositar uma grana pra gente liberar ela. Minhas duas filhas dentro de casa. Uma de 5 e outra de 8 anos, né? Eu falei, pô, meu irmão, aí, ó, escala outra. Né? Porque não cola, né? Mas esse crime é o tipo de crime de extorsão porque é uma ameaça, não é? Ah, Ricardo, não seria um estelionato, não seria um golpe, não é? Olha, se existe uma ameaça que impõe medo, impõe temor, eu entendo que é extorsão, né? O estelionato, né? É a fraude, é o cara que vende um bem para o outro que não é dele, não é? É o cara que falsifica lá um contrato para obter uma vantagem, né? Onde tem ameaça, onde tem violência, extorsão. Então, aqui eu fiz a diferença para vocês exatamente do exemplo que eu dei lá do roubo e extorsão, e aqui um quadro, não é? É diferenciador entre roubo e extorsão nesse slide. Um detalhe: a extorsão é um crime material, ou seja, vai se consumar quando a gente obtém a indevida vantagem, tá? Então, se eu ameacei, né, dá o dinheiro, senão eu vou matar, vou te sequestrar, vou fazer isso e aquilo, e o sujeito não deposita o dinheiro, eu tenho uma tentativa de extorsão, tá? Existe uma parcela minoritária que entende que a indevida vantagem seria o exaurimento, o crime se consuma no momento do constrangimento, né? Mas não é esse o entendimento que tem prevalecido. Extorsão majorada e qualificada pelo resultado morte. Vamos lá. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Eu vou até verificar aqui, que agora me ocorreu uma dúvida, e professores também possuem dúvidas. Aliás, eu tenho mais dúvidas do que vocês, bem mais. Saibam disso. No 158, que é o crime de extorsão, no seu parágrafo 1º, perdeu a chance o legislador, né? Porque olha só aqui, no parágrafo 1º diz: se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, né? Fácil de entender isso. A diferença aqui é que, olha, cometido. É isso mesmo. Aqui. Queridos, ele não usa a expressão em concurso de pessoas, como existe essa expressão no roubo e existe essa expressão no furto também. Né? Furto em concurso de pessoas, roubo em concurso de pessoas, mas quando chega extorsão, ele não usa o termo ele usa extorsão, ele usa o termo cometido.
por duas ou mais pessoas. O que isso significa? Que aqui não se admite a ideia do partícipe. Aqui, só coautoria. Então, duas pessoas estão lá com o revólver na cabeça do cara, mandando ele abrir o cofre, não é? Ou obrigando ele a assinar o cheque, ou obrigando ele, dentro do caixa eletrônico, a sacar o dinheiro. Aí é o roubo majorado, a extorsão majorada, porque foi cometido por duas ou mais pessoas. Agora, se eu empresto um celular para o sujeito praticar uma extorsão, eu sou partícipe. Vou responder por extorsão? Vou. Aquele que praticou extorsão vai responder por extorsão? Sim, mas não a do parágrafo 1º. A extorsão simples do caput. Porque aqui a lei não usou concurso, ela usou cometido. Ou seja, aqui ambos cometendo, ou seja, aqui eu tenho que ter coautoria. Não satisfaz o tipo penal com a participação. Tá? No parágrafo 2º, não, ainda tem mais. Ou com emprego de arma. Olha, outra bobeira aqui, né? Que é bobeira, mas ele não fez a diferença entre arma branca e arma de fogo. Só fala simplesmente arma. Então, se ele para extorsão usou um caco de vidro, aplica essa pena aqui. Se ele usou um revólver, aplica essa pena aqui. Né? Interessante. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3 do artigo anterior. O parágrafo 3 é aquele que falava do latrocínio e do roubo qualificado pela lesão grave. Então, se aplica as mesmas penas aqui da extorsão que teve por resultado uma lesão corporal grave ou a extorsão com resultado morte. Tá bom? Extorsão com privação da liberdade e extorsão mediante sequestro. Eu vou até mudar o tema aqui. Vou colocar extorsão mediante sequestro. Esse sim, o crime mais temido, não é? A extorsão mediante sequestro. Então, extorsão com privação da liberdade é o parágrafo 3º aqui que está no cantinho esquerdo de vocês, que eu falei lá atrás. Não é? Aqui eu vou privar a vítima de liberdade para obter dela mesma a vantagem indevida. Diferente do crime de extorsão mediante sequestro, que está aí na sua direita. Não é? Em que eu vou privar a liberdade da vítima, mas vou exigir a vantagem indevida de um terceiro, de uma outra pessoa. Então, o artigo 159 vai dizer, né, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem. Reclusão de 8 a 15 anos. E aqui, cuidado, que eu botei em vermelho, olha. Qualquer vantagem. Aqui não precisa ser somente a vantagem econômica. Aqui pode ser qualquer vantagem. Sequestrou uma pessoa
e exigiu dinheiro, exigiu que fosse transferida a propriedade de uma mansão, exigiu vantagens de ordem sexual, qualquer vantagem patrimonial, econômica, financeira, né? Porque a lei diz qualquer vantagem. Pô, então por que está nos crimes contra o patrimônio? Porque é óbvio, se você pegar os casos, né, todos os casos conhecidos do crime, foi pedido dinheiro. Né? Aqui nós temos um crime permanente. Porque o verbo é sequestrar, privar a liberdade de alguém. E aí, nesse caso, enquanto a vítima estiver em cativeiro, o crime está se consumando. E a consumação se protrai ao longo do tempo. Então, quando esse crime se consuma com a privação da liberdade da vítima, e termina a consumação, não é com o pagamento do resgate. A consumação termina quando a vítima consegue a sua liberdade. O pagamento do resgate é somente o exaurimento do crime. Ou seja, a consumação se inicia com a privação da liberdade, termina com a liberdade da vítima. Não é? O pagamento é um exaurimento, famoso ponto final, ou seja, ele já está depois da consumação. O crime não depende do pagamento para se consumar. Tá bom? Por ser um crime permanente e havendo conflito de leis no tempo, entrando em vigor uma lei mais gravosa antes de cessar a permanência, se aplica a lei mais gravosa. Como assim, Ricardo? Privar a liberdade da vítima no dia 1º. E ela foi solta no dia 10. No dia 5 entrou uma lei que aumenta a pena do crime de extorsão mediante sequestro. Como houve conduta ainda, não é, no vigor da lei mais grave, mais gravosa, aplica-se a lei mais gravosa. Outro exemplo. Quando da privação da liberdade, um dos agentes tinha 17 anos. Ao longo da privação da liberdade, esse agente completou a maioridade. E depois dele ter completado 18 anos, a vítima consegue a sua soltura, a sua liberdade. Ele não responde por ato infracional mais, vai responder pelo próprio crime de sequestro. Então, são algumas conclusões que nós temos que caminhar aqui para entender o crime de extorsão mediante sequestro. Não confundir a extorsão mediante sequestro com sequestro. O sequestro é o do 148, onde é só a privação da liberdade. É um crime contra a liberdade, não é crime contra o patrimônio. Ah, então o sujeito não deixa a mulher sair de casa porque ele é ciumento. Está praticando cárcere privado, sequestro ou cárcere privado. Não é? A extorsão mediante sequestro é crime contra o patrimônio, onde há exigência de um resgate de uma terceira pessoa. Tá? Bom, acho que eu pulei aqui uma... Ah, tá, eu pulei. Pulei um slide, desculpa. Tá aqui.
aprofundando mais agora dentro da extorsão mediante sequestro. Extorsão mediante sequestro. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, onde tenha bando ou quadrilha, não existe mais o bando ou quadrilha, agora é a associação criminosa. O que é associação criminosa? 3 ou mais pessoas se associarem para praticar crimes. Então agora nós temos uma associação criminosa, pessoas que se reúnem de forma estável, perene, duradoura, não é aquele concurso eventual de pessoas para um sequestro. Aqui agora nós temos uma associação estável, perene, duradoura para praticar vários sequestros. Não é? Eles vão responder na forma do parágrafo 1º que a reclusão é de 12 a 20 anos. Tá? 12 a 20 anos. Que é um sequestro qualificado. Óbvio, durou mais de 24 horas, termo é autoexplicativo. Vítima menor de 18, maior de 60, bando ou quadrilha, vocês precisam saber que agora é associação criminosa. Não é? Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, cuidado, porque ele não fala-se da violência, ele fala-se do fato. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Isso aqui é muito importante, viu? Porque aqui essa lesão grave pode não ser oriunda de uma agressão. Imagina a vítima que ficou num porão úmido, onde ela adquiriu lá uma doença pulmonar, por exemplo, e gerou um quadro de lesão grave. Vejam que aqui é o fato, tanto se ele agride, imagina aquele que corta a orelha e manda a orelha para a família para comprovar que está com a vítima, não é? E ele ainda fala, olha, quanto mais o tempo, daqui a 1 hora já vai dar um outro pedaço dele, tá? Quando estiver demorando aí, a gente vai mandando os pedacinhos aí. Lesão grave. Escorregou, Ricardo, dentro lá de coisa, bateu no chão, sofreu uma lesão grave. Lesão grave, aqui é o fato, não é a violência. Interpretação gramatical aqui, ó, no queixo. Não é? E depois, se do fato resulta morte. E aí eu coloquei em vermelhão aqui, ó, porque esse é o crime mais grave do direito penal brasileiro. Esse aqui é o crime que tem a maior apenação. A pena mínima é 24 e o máximo é 30. Extorsão mediante sequestro. Se do fato resulta a morte, e aqui, do fato, não é da violência. Se aquela doença pulmonar lá, a pessoa morreu, resulta a morte. Ah, Ricardo, mas a vítima foi libertada. E depois ficou no hospital e, em razão daquela doença, morreu. Aplica-se aqui, se do fato resulta a morte, não é? Cuidado. Cuidado por quê? Porque com a soltura, acabou a consumação do crime. Não é? E aí, vocês vão ter que analisar a distância temporal.
Se essa distância temporal for muito longa, rompe o nexo de causalidade. Mas se for curta, pode ser responsabilizado por isso aqui. A vítima foi sequestrada lá assim, ó, né, cuspindo sangue. Dias depois no hospital morreu, aqui, nexo de causalidade, ele vivinho. Ah, Ricardo, mas a doença pulmonar dele sarou, estava andando, um belo dia, ela piorou de novo e veio a morrer. Muito tempo depois, aí não, rompe o nexo de causalidade completamente. Tá? Pouco importa, então, se a morte é dolosa, culposa, não é? Agora, tem um detalhe aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Uma observação. Se a morte da vítima como qualificador, a morte da vítima deve possuir nexo causal com a extorsão mediante sequestro, quase contrário ao concurso de crimes. Como assim, Ricardo? Olha, vamos lá. O sujeito sequestrou a vítima, recebeu o dinheiro, soltou. Né? Beleza. Depois, numa segunda investida, mata a vítima. Concurso de crimes. Ponto. Porque sai da mesma relação de contexto. Agora, tem um detalhe aqui. Tem um detalhe aqui que é um detalhe que eu vou lançar um desafio para vocês. Tá? Eu sequestrei a vítima, coloquei lá no lugarzinho, protegida, tudo certinho, não deixei faltar nada para ela, não queria fazer mal nenhum para ela, eu queria só pegar o dinheiro do tio, da mamãe, do papai, enfim, da família toda. Aí eu tô lá, né, quer tua filha de volta? Eu te devolvo, mas eu quero 1 milhão. Tudo bem. Acontece um desabamento, uma chuva forte pra caramba, desabou o morro lá, teve uma avalanche e matou a vítima. Eu vou responder por extorsão mediante sequestro com resultado morte? Eu acredito que não, professor, porque é um caso, Não, né, da exatamente. natureza, né, de força maior. Você aí vai usar o quê? Aquele mesmo entendimento que você viu do nexo de causalidade lá em direito penal 1. Uma causa superveniente, relativamente dependente, que por si só causou o resultado. Então, aí já não tem o famoso nexo de causalidade. Tá bom? Nós temos aqui, ainda no slide anterior, aqui embaixo, olha, no parágrafo 4º, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Delação premiada na extorsão mediante sequestro. Para ele obter essa diminuição enorme de pena, que vai de 1 a 2/3, tem que ter aqui uma série de pressupostos. Primeiro dele, ele tem que confessar o crime. Não adianta ele falar assim, ah, não, eu não pratiquei o crime, não. Mas eu sei quem foi, eu sei onde é que está a vítima, vou falar para vocês, queridos. Isso não é delação. Delação premiada parte do pressuposto, eu pratiquei o crime, mas eu quero obter esse benefício e eu vou falar onde é que está a vítima. Segundo, facilitando a libertação do sequestrado. A informação que ele deu foi relevante para a libertação da vítima. Se a informação que ele deu foi irrelevante, não vai ter esse direito aqui.
E, terceiro, é necessário a libertação efetiva da vítima com vida. Ele fala, entrega a todo mundo, fala onde que está a vítima, vão lá, a polícia, a vítima realmente estava lá, mas estava morta. Adiantou de nada. Porém, se ele confessa, se a informação é relevante, se a vítima é libertada com vida, não é uma faculdade, é um direito dele ter a pena diminuída. O juiz só vai verificar se ele vai reduzir de 1 ou 2/3. Tá? Então, uma vez cumprido todos os requisitos, o juiz tem que diminuir. A única discricionalidade que ele tem é o quantum da diminuição. Tá? Por fim, extorsão indireta é um crime bem pouco mesmo, cobrado em exames. Tá? Diz assim: exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, caiu aqui, agora eu voltei, né? Caiu aqui, agora eu estou voltando, desculpa. Sim, Foi professor. Veja sim. bem. Sim, show de bola. Então, ó, a minha conexão está instável, mas vamos lá. O que é esse crime? Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. O que é isso, gente? O cara me deveu um dinheiro, tudo bem. Agora, eu para ter essa garantia desse pagamento, usar algum documento que pode fazer com que ele responda ao crime, já é um abuso da condição de credor. A lei não permite, né? A lei não permite o quê? Que o sujeito abuse da condição de credor usando algum documento que pode incriminar uma pessoa. Um contrato, por exemplo, que ele usou um documento falso, uma assinatura falsa. Né? Ó, esse contrato de empréstimo aqui, tu usou a assinatura falsa do fulano. Se tu não pagar, ó, vai para a cadeia. Vou lá e vou denunciar. A lei não admite isso. Se você fizer isso, tu responde. Ah, o outro vai responder pelo crime de falsidade? Vai, sem problema. Mas tu responde também. Não é? Você não pode usar a ameaça estatal, né, o poder do direito penal para garantir sucesso do seu negócio. Né? Então, um cheque, por exemplo, imagina, o cara já encerrou a conta e estava com um talão de cheque lá. Acontece. O cara tinha lá o talão de cheque e encerrou a conta. Aquele cheque ali não vai ser pago. Se eu pegar, assinar um cheque e passar para os outros, é estelionato. Aí eu chego para o sujeito e falo assim, olha, não, me empresta o dinheiro, eu te dou esse cheque aqui. Ah, esse cheque eu já vou te falar, não, não, não existe, tá? É um cheque falso, né? Aí o cara fala, não, tudo bem, se você não me pagar, eu vou na delegacia e apresento, digo que você falsificou, você tem que me pagar. É crime. Ah, Ricardo, mas ele não exigiu, mas o tipo fala exigir ou receber, ou seja, exigir ou aceitar.
não é? Então, tanto faz se ele exige ou se ele aceita essa condição, que o coitado, na desgraça dele, faz qualquer coisa para ter o dinheiro. Não é? Então, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal, não é qualquer procedimento, procedimento administrativo, processo civil, não, procedimento criminal, contra a vítima ou contra terceiro. Reclusão, 1 a 3 anos, peninha pequenininha, e realmente não tem sido muito cobrado. Né? Então, queria ver com vocês, né, se temos alguma dúvida, algum questionamento sobre a aula. Estamos aí. Professor, Pois não? eu tenho uma pergunta. Quem sequestra o indivíduo e essa pessoa diz que não tem intenção nenhuma de ferir essa pessoa e ter um deslizamento. O sequestrado, ele vem a óbito. Sim. Não vai ser a culpa do sequestrador da morte. Sim. Mas como a gente pode analisar isso, tendo em vista que aquela pessoa que está sequestrada estava sob o domínio daquele sequestrador e que se possivelmente ela não tivesse... Tá travando. Não tô ouvindo. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, né? Veja bem, aí você tem a seguinte situação. Se ele não estivesse na casa, não sofreria o poder da avalanche e não morreria, não é? Então eu tenho uma causa, são causas independentes, não é? A avalanche e o sequestro, mas são relativamente independentes, não é? Porque elas se unem na consecução do resultado, não é isso? Beleza. Só que diz a lei, quando a causa superveniente, relativamente independente, que é a avalanche, que é uma causa independente, que tem vida própria, mas que é relativamente dependente do sequestro. Por quê? Porque se a pessoa não tivesse sequestrada, não estaria ali. Quando ela, por si só, causa o resultado, o agente responde pelos atos praticados. É o mesmo caso daquele exemplo da ambulância, que todo mundo fala, né? O cara deu tiro no outro, ele foi socorrido na ambulância, a ambulância bateu e o cara morreu. Responde por homicídio consumado? Não, por tentativa de homicídio. Por quê? Porque a causa superveniente, ela rompe o desdobramento natural do evento. Quem toma tiro morre de acidente de automóvel? Não. Então, ele responde por tentativa de homicídio porque a causa superveniente rompeu o nexo causal. Quem é sequestrado morre soterrado? Não. Então, a causa superveniente por si só deu causa e resultado, mas o agente responde pelos atos praticados, responderá pelo sequestro, mas não pelo resultado morte. Doideira, né? Doideira. Obrigado, professor. Nada. Ô, Mas, Ricardo. sim. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para fazer, que eu tenho muito tempo, eu tenho essa curiosidade, entendeu? Tem casos da pessoa sequestrada, depois ela tem até uma doença, ela desenvolve, né, um problema psíquico, que ela tem uma afinidade com o sequestrador.
Eu esqueci o termo que se usa. Síndrome de Como Estocolmo. é que é tratado isso na hora do julgamento? Pode ser que é visto isso, porque geralmente, às vezes, a própria vítima, ela se recusa a entender que aquele sequestrador foi do mal, vamos dizer assim. É o chamado Como é que é síndrome, visto isso? essa chamada síndrome de Estocolmo. Teve um sequestro na cidade de Estocolmo, onde a vítima do sequestro, né, se apaixonou pelo sequestrador. O que isso diz para o direito penal? Nada. Nada. Absolutamente nada. 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 Se não o sequestrador, se for um cara bom de bico, né, aí ele vai se dar bem. Do direito penal, nada. Nada, nada, nada. É claro, né? O juiz na Essa é a hora. minha preocupação mesmo. Já pensou, não é? Vamos ver quem que é o bonitão da novela aí que eu não sei, né? Até uma vez uma aluna fez essa pergunta para mim, né? Eu não lembro qual faculdade que foi. Aí eu virei para ela e falei assim, na época eu usei o nome, eu usei aquele cara da Globo, meu Deus do céu. Esqueci o nome dele. Eu usei o nome do artista da Globo, esqueci o nome dele. Era galã de novela. Aí eu falei assim, imagina se o ator fulano de tal sequestra você. Você ia se apaixonar por ele? Na hora! Ia mudar alguma coisa para o direito penal? Nada. A menos se ele chegasse e falasse assim, ó, o sequestro acabou, minha filha, você vai casar comigo. Chega esse negócio de sequestro, fala pro seu pai que não precisa mandar dinheiro mais nada, não é? Aí você pode, obviamente, chega num determinado momento que aí você vai verificar. Né? Peraí. Isso coloca um ponto de interrogação na cabeça do juiz, né? Temos um sequestro consumado. Mas olha, já pensou que doideira? Né? O cara ele chega a ponto, os dois andando de mão dada, não tem mais sequestro. Aí o pai da noiva chama o sujeito para jantar, né? A mãe faz pudim de leite condensado e lasanha, não é, para receber o noivo, né? Mas ele vai responder por sequestro, porque se consuma. Vá, né? Aí não tem jeito. Mas é muito raro, porque esses caras são muito violentos. Eles são muito violentos, eles são bárbaros. Não tem crime mais feio do que extorsão mediante sequestro. Vocês não têm noção do que esses caras fazem. Não tem noção. É uma coisa assim horrível. Então, assim, só né, teve esse caso em Estocolmo, né? Porque, sei lá, né? É um caso até bom para você estudar e fazer um TCC sobre isso, não é? A síndrome de Estocolmo e as possíveis consequências no âmbito do direito penal, sei lá, mas para efeito de direito penal, nada. Responde do mesmo jeito. Vamos lá, moçada? Mais dúvidas? Sem dúvidas. Então, galera, findamos a aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Ô, pessoal.